Mais uma grande entrevista, inspiração, profissionalismo e um diferencial. Então, esses atributos chamou a atenção nossa para mim fazer o Falando de Negócio com Denis, um profissional renomado, mas que criou um diferencial no mercado de educação e de formação de novos condutores. Um vídeo dele me chamou muita atenção, onde ele fala do conteúdo para quem quer ser profissional da área. Eu achei muito interessante. Então, Falando de Negócios, podcast veio até a Autoescola Cruzeiro de Búzios, nome muito específico para o bairro, para o local que está aqui no bairro da Rasa. Cara, desde a decoração ao atendimento me chamou muito atenção. Então o Denis conseguiu um espaço na agenda dele e você vai sentir aí, ó, todo o diferencial e essa história que vai te inspirar e vale muito a pena você já se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Principalmente para aquela pessoa que quer ter a sua habilitação e não ter problema na hora de conduzir, né, deslocar para um lugar ou levar sua família ou viajar, perfeito? Então eu vou falar com o Denis. Denis, assim, a gente sempre é bem minucioso quando a gente quer falar com o empreendedor, com o empresário. Os diferenciais da empresa chamam muita atenção nossa e desde a comunicação à prestação de serviço, isso foi algo que chamou muita atenção para a gente vir falar com você. A gente agradece pelo seu tempo e vamos ver que você passa uma mensagem bacana, mas primeiro, o que levou você a montar um negócio de formação de condutores? Como que surgiu a ideia de ter a Autoescola Cruzeiro de Búzios? Individualmente eu estou no ramo há 15 anos, né? Como instrutor. Então por um longo tempo eu fui funcionário, né? Como muito empreendedor, né? Ele começa como funcionário e depois ele começa a entender todas as etapas, né? Todas as áreas que esse ramo funciona. E daí surgiu a oportunidade com um grupo de amigos formar, né, as autoescolas. Nós temos mais 9 autoescolas no Rio, nosso grupo. E daí, por gostar muito de Búzios, tirar férias em Búzios, nós achamos interessante montar uma autoescola aqui. Mas tudo começou lá em 2015, quando nós já formamos mais outras 9 autoescolas lá na capital. Caramba! Meu irmão, então com aglomerado aqui o negócio é mais embaixo. Cara, então, 9 escolas, essa no caso seria a 10ª. A 10ª. Vem mais uma aí. Vem mais uma, tem mais um bebê pra nascer aí. E aí, cara, de CLT para PJ, essa transição como foi? E não é muito fácil, né, velho? Às vezes você é CLT, você tem um salário, é mais fácil. E você sendo PJ, a problemática é outra. Hoje, assim, você já se adaptou? Quanto tempo faz que você está 100% como empresário? Então, nesse ramo a gente já tem praticamente quase 15 anos. Mas CNPJ 100%, agora especificamente 1 ano. Cara, 1 ano então, assim, o teu filho tem 1 ano, né? Ele tá muito pequenininho. Cara, a maioria das pessoas, né, e a estatística diz que muitas empresas não passam do 3º mês. A gente tem um número muito negativo no Brasil, né? Que as empresas iniciam e ela não consegue dar. Você já está no ano. Normalmente dizem que 24 meses, 2 anos você já consegue, já tem uma métrica e tal. Hoje, sendo empresário, né? Estando no ramo, mas sendo empresário há 1 ano com toda a problemática que é. Assim, uma cidade nova, porque na capital é diferente, né? A demanda é muito maior e tal. Quais os desafios que você enfrentou com a autoescola numa cidade tão pequena como Búzios, que eu nem sei o número de autoescolas que tem aqui? Assim, e o seu diferencial, porque de fato a tua escola tem uma outra pegada, cara. Tem a gente já chega e é recepcionado diferentemente de outros lugares. Eu falo assim, o ambiente, a decoração, o profissionalismo e as outras autoescolas não teve tanto esse cuidado na apresentação. Então, tipo, já vinha de algo que você quis imprimir, né? Algo que você acredita como um negócio que você vai levar pro resto da vida, né? Então, os desafios foram a desconfiança, né? A desconfiança. Porque eu trabalhava aqui, mas não era uma pessoa conhecida aqui em Búzios, né? Então, geralmente, as pessoas ficam se perguntando da onde que eles vieram. No caso, minha esposa e eu, né? Que ficamos aqui de frente. Então, de onde que eles vieram, onde que são, será que é uma escola que vai abrir e vai embora, que vai fugir? Então, um pouco de desconfiança, né, sobre a seriedade
do nosso ramo, da nossa autoescola, né? Dessa empresa. Da onde que são? É da onde? Então esse era o principal medo que algumas que a gente enfrentou aqui, mas com um trabalho sério, falando de forma clara, falando de forma honesta, a gente conseguiu aí conquistar a confiança da galera e hoje somos bastante conhecidos aí. Isso é bacana. Eu vejo também que no seu Instagram, né, tem um conteúdo bem interessante. Você mostra os aprovados, tem o testemunho de muita gente. Houve gente que falou que foi várias vezes, tentou em vários lugares. Assim, o que você conseguiu identificar no mercado, né? Porque toda vez que o empresário monta um negócio, ele vê um gap no mercado, ele vê um espaço que ele vai ocupar. O que você conseguiu extrair e falar, putz, isso aqui pra mim sobra, que o mercado tá meio amador nessa área e eu sobra profissionalismo nessa área, porque eu já venho de muitos anos e tal. O que você percebeu e hoje acaba sendo o diferencial da tua empresa, né, no ramo? Então, a qualidade do serviço, né? A gente está numa era que você não pode falar muito das coisas, você não pode reclamar, que você tem que aceitar as pessoas como elas são. Mas o serviço, né, os relacionamentos, eles dependem da qualidade. Mesmo esse relacionamento comercial, ele depende da qualidade. E no meu caso era muito ruim. É muito ruim quando eu vou adquirir um produto que uma pessoa às vezes me trata mal, né? Você vai numa loja comprar um produto e parece que você está pedindo, né? Então, infelizmente, tem várias lojas que têm essa fama, né? Até bancos têm essa fama, né? Que você é mal atendido lá, que você vai no banco e gasta 2-3 horas lá e você não consegue atendimento. Então, muitas autoescolas, ao longo dos anos, elas deixaram a desejar e muitos até pediam pelo fim da autoescola, né? Então, a gente viu que a qualidade do serviço, aquilo que a gente conseguia identificar, quando a gente vai numa loja, a gente identificou que a gente não queria aquilo na nossa empresa. Então, realmente, o primeiro atendimento, um sorriso no rosto, um atendimento, que aquela pessoa, ela foi nos procurar. Então, se ela entrou na loja, ela tem grande chance de fechar um negócio com a gente. Então, de forma geral, a qualidade do serviço do começo ao fim. Às vezes, uma empresa ela te entrega um bom atendimento na venda, mas na pós-venda, o vendedor ele já fecha a cara para você, ele já não atende mais o telefone, ele já começa a te evitar. E aqui não é assim, a gente vai te acompanhar, vai acompanhar o aluno do começo ao fim. Caramba, isso é verdade. Hoje eu não sei se seria um dado muito só da cidade, da região, não. A gente percebe que esse preparo, esse compromisso, né? Um cara que é o Simon Sinek, que ele fala que o cliente é o centro de tudo, né? Acho que é o Simon Sinek, se eu não estou me enganando. Então ele fala que o cliente é o centro de tudo. E de fato o cliente é o centro de tudo, porque é ele que traz o recurso para que a empresa se mantenha, ela exista, o quadro funcionário, as contas e tal. Dentro dessa, falando de finanças, cara, assim, manter uma autoescola, acho que implica bastante coisa, né? Veículo, documentação, equipe, time, aluguel, tudo isso. Assim, hoje a maioria das empresas começa com capital X e tem um tempo. Não no Brasil, isso não é tão normal, né? A maioria dos outros países ela tem um capital, às vezes a gente fala que é o J, né? Ela tá ali até ela começar a voltar a subir. Normalmente ela começa descendo, que é investindo e subindo. Finanças, cara, que você entende que foi assim algo positivo e negativo, que você cortou, que você agregou, que você percebeu que de repente na cidade não entrava, você percebeu que de repente que era muito necessário. Eu falo desde marketing, gestão, equipe, equipamento, né? Que você usa muito equipamento, que são os veículos. O que é que você entendeu hoje que a cidade, a empresa onde você está, suas finanças teve que jogar de um outro jeito ou de um jeito que você já previa e que tudo foi fluindo? Ou você teve algumas surpresas aí no meio do caminho? Então, qualquer empresa aqui no Brasil é cercada de vários desafios, né? Muitos desafios, porque são muitos impostos, né? Então você precisa manter ali o salário do funcionário, né? Os benefícios do funcionário, 13º, férias. O Detran exige veículos novos, o combustível, que tem um gasto muito alto, água, luz. Então os impostos são muito caros, né? Então para você manter uma empresa aqui no Brasil é muito difícil para qualquer empresário, né? E no ramo da autoescola não é diferente, né? Porque a gente tem um gasto muito alto, como eu falei, combustível, veículo novo, manutenção do veículo, pneu. Então tem autoescolas que praticam o mesmo preço num local que o combustível é mais barato, que a manutenção do carro é mais barato. Então isso aqui é Búzios.
tem um preço mais alto trabalhar em Búzios. Muitas empresas até cortaram o café, porque faz diferença, né? Aqui nem um café a gente cortou, a gente não vai mexer com café. Investimos numa estrutura diferenciada que você não encontra em nenhuma autoescola aqui em Búzios, porque é Búzios. Quando você vai com um carro da autoescola no Rio e alguém fala, pô, você é autoescola de Búzios? Como é que é Búzios? Então não foi por acaso. A gente fez uma autoescola que combinava com o nome, com o status que a cidade tem. Então, assim, tem muitos gastos, muitos desafios, mas a gente não economiza para entregar um bom serviço. Você entra aqui e você vê um investimento de fato na estrutura. E você acabou de definir exatamente o porquê. A autoescola tem que combinar com o status da cidade, que é um status da cidade, por mais que esteja no bairro mais populoso, ela acaba sendo de status de verdade. Você entra e você fala, uau, dos LEDs, do mármore, tudo logo, você caprichou. Então isso é de parabenizar e marcou um diferencial de fato nas outras autoescolas. Pelo que eu vejo toda hora no teu Instagram, a maioria da tua turma é aprovada. Teu índice de aprovação é muito alto. Eu acredito que isso é um diferencial muito positivo. O que você fez para que isso acontecesse com a maioria dos alunos, né? Eu não sei a sua porcentagem de reprovação e o que você faz para acompanhar esse aluno para ele ser aprovado assim, com louvor, né, digamos, né? E, tipo, fazer jus ao investimento que ele fez, que a gente sabe que tirar habilitação é um investimento que é válido, mas não é tipo comprar um salgado. Então, tipo assim, vai ficar perpétuo para você, né? Tipo assim, é um investimento hiper válido e que você tem que pôr isso na balança. Mas esse medo da reprovação também é um denominador para que as pessoas fiquem naquela coisa assim, não faz autoescola, ou se busca um jeitinho, né, mais fácil, que a gente sabe o que acontece. Tocou num assunto bom, né? No último mês, a gente ficou em primeiro lugar em aprovação aqui em Búzios, né? Então, foi até bom você ter falado sobre a questão da aprovação, né? Nesse último mês, nós ficamos em primeiro lugar em aprovação aqui em Búzios. Então isso é muito bom, porque nós fazemos um serviço de muita qualidade, né? O objetivo é esse, nosso objetivo é esse, aprovar os alunos, fazer com que eles passem, não só passem, mas como saiam preparados para o trânsito. Esse é o nosso objetivo, né? Então lá, às vezes algumas pessoas, elas nos procuram querendo um jeitinho de passar na prova. Isso aí envolve muita coisa, tá? E a gente não trabalha com esse jeitinho. Pô, tem como dar um jeitinho de passar na prova, acho que todo mundo sabe o que a gente está falando aqui. A gente não trabalha dessa maneira. E por que muitas vezes a pessoa ela procura o jeitinho? Muitas vezes pela insegurança. É aquele medo de, talvez nem de pagar, ter que pagar novas taxas, não é nem pela despesa em si. Talvez é pela vergonha da reprovação. Muitas pessoas colocam muita coisa na cabeça, pô, se você não passar, você é muito burro, Então, muitas vezes, com medo de decepcionar a família, a pessoa prefere pagar do que fazer da forma convencional. Então, nós não somos psicólogos, mas o que nós procuramos fazer? Entender por que a pessoa, às vezes, está reprovando várias vezes, ou por que a pessoa tem um medo de fazer autoescola. Então, exemplo, às vezes a pessoa tem medo de entrar numa autoescola porque ela justamente tem medo de reprovar. Então, muitas vezes, a ansiedade ou o sentimento de incapacidade. Todo um histórico familiar faz a pessoa ela não se sentir segura para fazer aquilo. Talvez ela acredite que o outro vai conseguir, mas que ela mesma não. Então, isso às vezes, eu não consigo, é difícil. Esse pensamento negativo leva a pessoa, às vezes, nem querer entrar na autoescola. Então ela nem entrou, já está pensando que vai ser reprovada. Ou então ela conhece alguém que fala, pô, você não vai conseguir, cara, isso é difícil, isso não é para você, então isso desanima a pessoa. Então quando a pessoa entra aqui, nós mostramos para ela que ela é capaz. Nós não somos psicólogos, mas mostramos para ela que ele é capaz sim, basta ela treinar, prestar atenção nas instruções, porque qualquer ser humano aprende. Mas se ele estiver desmotivado, se ele estiver inseguro, ele não aprende e muitas vezes ele está até pronto, mas a insegurança, a ansiedade lá na hora da prova vai fazer ele reprovar, vai fazer ele trocar o certo pelo errado. Então aqui a gente trabalha muito a cabeça do aluno no sentido positivo de fazer ele ter autoconfiança para ele poder conseguir passar na prova e até se matricular, porque às vezes a pessoa nem se matricula com medo. Isso faz sentido mesmo, porque tem muita gente que fala, pô, fulano é engenheiro e não conseguiu passar. E fulano é pedreiro e conseguiu passar. Tipo assim, ostentando de que
existe um nível de sagacidade, de intelectualidade que na verdade não existe. Às vezes é um bloqueio, você falou, um acidente, a reprovação, o conceito social e, pô, cara, isso é bacana, porque, tipo, é algo que você trabalha em cima de um bloqueio, né? Eu sei disso com relação a idiomas. Tem muita gente que fala, não consigo falar inglês, e tem gente que faz aula comigo que tem 60 anos de idade e a gente já faz a pessoa falar inglês na primeira aula. Na primeira aula as pessoas já falam inglês. E a pessoa fala, pô, mas eu... Falei, cara, isso era um bloqueio. A gente está rodeado de países que falam espanhol. As pessoas falam inglês, mas não falam espanhol. O bloqueio de, não, que eu vou falar errado, porque o espanhol às vezes pra gente parece um português errado, né? Aí não, alguém vai me ver falando, entonces, pergunta, tipo, deve estar errado. Não está errado, tipo, é o idioma da pessoa. Então isso é muito interessante e isso é um diferencial do olhar clínico do empreendedor e do empresário quando ele decide fazer tal situação, né? A gente às vezes vai em clientes, amigos nossos, como a Dani ali do ateliê da Dani, que os docinhos dela é maravilhoso, e você prova o doce e você vê que não é palagoso, com muito açúcar, e você come uma vez, dá vontade de comer mais. Você vê que existe um diferencial na receita. É a mesma coisa, a receita da formação de ser número 1 em aprovação, que isso deveria ser muito bem divulgado para que as pessoas saibam. Graças a Deus você está ouvindo o nosso podcast e aí já sabe que a escola número 1 nesse momento é a Cruzeiro de Búzios. Agora, uma outra coisa que eu ia te perguntar, eu tive contato várias vezes com tua esposa e tal, a Débora, e ela tá sempre aqui na linha de frente, vocês trabalham o tempo inteiro juntos. Tem um economista chamado Gustavo Cerbasi, que ele fala que casais inteligentes enriquecem juntos. Vocês trabalham o tempo inteiro juntos, né? Vocês estão prosperando, graças a Deus, isso é bacana. Isso trouxe a gente até aqui para poder dar esse devido mérito, né? Agora, conta aí, cara, tipo assim, trabalhar com a esposa, ter um negócio, ela deve ter sido sua sócia no negócio, você percebeu que isso era uma receita que já funcionava em casa e trouxe pro corporativo, ou você tem algum segredo aí pra passar pra galera aí que fala, eu quero ficar o dia inteiro em casa, porque quando chegar eu só quero jantar e dormir. É verdade, é verdade. Não, tem seus desafios, né? Tem seus desafios, você conseguir separar trabalho de familiar, que é muito difícil, né? Porque se você brigar aqui, em casa você tá brigado do mesmo jeito. Não tem como, não, isso aqui foi lá, esquece, não tem como, né? Então não tem como separar. O que tem como separar é as tarefas. Mas o objetivo é único, né? O objetivo é único. Quando só eu trabalhava, meu dinheiro era nosso, né? Então depois que a gente passou a trabalhar junto, nosso dinheiro continuou sendo nosso, né? Então a primeira coisa, a gente sabe que a gente precisa trabalhar muito para alcançar níveis maiores, né? Mas isso começou lá atrás no nosso casamento, né? Então, fazendo a obra junto, né? A gente fez a obra nossa, nós construímos junto ali, eu construindo, ela levando o almoço, levando o lanche da tarde enquanto eu estava fazendo a obra. Então foi parcerias, né? Compramos um carro junto e pagamos juntos o carro. Então, na verdade, é uma parceria que já vem do casamento e virou uma parceria comercial. Inclusive, quando eu ainda era funcionário, era instrutor, né? Eu incentivei ela a tirar a carteira e ela foi a minha aluna, e ela passou de primeira, né? Então eu fui o instrutor dela, e ela passou de primeira lá em 2014, ela passou de primeira, né? Fez tudo direitinho, não perdeu ponto nenhum. Então é uma parceria que já tem sido criada por outras coisas diferentes. No caso, a Débora, que é a diretora geral aqui da escola, ela que responde como a diretora geral, né? Então assim, não tem problema nenhum em ela ser diretora porque é nosso, né? Então ela que responde como diretora da autoescola, como diretora geral da autoescola. Então isso não tem problema nenhum. Na verdade, tem muito orgulho, né, de que ela esteja nessa posição de diretora. Geralmente é o homem que ocupa, né? Mas aqui, para me fazer uma parte mais pesada, ela ficou como diretora geral. Então, na parte administrativa, ela que responde aí, ela que assina pela autoescola. Depois vocês lançam um curso aí e ensina para muitos casais aí, porque, cara, eu vou te falar, às vezes é muito difícil você ensinar pro de dentro de casa. E quando você ensina e isso tem um resultado positivo, como foi o caso, maravilha. Tanto que ela gostou que ela tá numa autoescola, né? Então, bacana. Pra gente foi interessante, primeiro, entender um pouco mais o que é a autoescola. A gente percebe uma segurança
muito grande quando você fala, uma paixão pelo que você fala. Isso é um diferencial muito grande de colocar um pouco de psicologia, de humanização no atendimento para ter um resultado bacana. Uma das coisas que a gente sempre pergunta é o que o aluno tem que vir, ou a pessoa que quer ter a formação de condutor, né, ter sua carteira de habilitação, e qual a sua indicação hoje? Fazer uma só categoria, fazer as duas categorias, o que isso prepara a pessoa, né? O mercado hoje, a gente sabe, depois da pandemia, muita gente vive de condução, né? Muita gente se transformou motorista de Uber, tal, na nossa cidade, transfer por aeroporto, tal, ambos os aeroportos, seja Macaé, seja Rio, seja Cabo Frio. Hoje, o que você não só sugere, né? Como você define hoje esses tipos de habilitações, tipo A e B, outro tipo de habilitação mais específica e o melhor de tudo, o que é que o aluno precisa para poder estar habilitado? Qual o tempo que ele leva, o que é que ele precisa entender que ele vai ter que fazer e como que ele chega aqui na autoescola e você fala, a partir daqui é com a gente. Então vamos lá, se a pessoa ela gosta só de passear, ela pode tirar só a B. Se ela gosta de passear, se é uma pessoa mais que gosta de curtir a vida, fazer uma trilha, algo desse tipo, ela pode tirar só a A também. Então a pessoa vai curtir a vida, por exemplo, é muito gostoso você ir pra praia de moto, né? O vento batendo ali no rosto, de capacete. Agora, se a pessoa ela pensa em trabalhar, o ideal é tirar carro e moto. Em Búzios, é muito importante a pessoa tirar carro e moto, até porque a gente sabe que quando chega a alta temporada, mesmo de carro você não consegue se locomover. Então é muito importante o cara tirar carro e moto, já é uma característica para quem mora em Búzios. A habilitação, ela abre portas para várias profissões. Como eu já falei num outro vídeo, a pessoa pode trabalhar como motorista de ônibus, motorista de ambulância. Muitas pessoas até menosprezam, mas hoje taxista e motofrentista são profissões que exigem cursos. A pessoa para fazer o translado, algumas empresas aqui em Búzios, alguns hotéis pagam até R$3.500 para o motorista levar e trazer o hóspede do aeroporto. Então, se ela quer trabalhar, hoje o ideal é ela tirar carro e moto. Até porque hoje você está numa empresa e daqui a pouco acontece alguma coisa, você sai, mesmo se não for a sua intenção ficar a vida toda ali como motoboy ou como Uber, pelo menos por um tempo você consegue ter da onde tirar o sustento. Então é uma carta na manga. Tá? Então hoje tem diversas empresas que usam o carro como meio de transporte. Tá? Além do mais também, não sei o ideal, mas acaba muitas pessoas usando a habilitação para levar o pai e a mãe para o médico, né? Uma forma até de cuidar da saúde também, né? Familiar, muito importante. Caramba, isso é interessante porque, de fato, hoje o mercado de trabalho pede muito, e a maioria das pessoas pede como documento habilitação. Concurso público, né? Bombeiro, polícia. Tá vendo? É verdade. Pede habilitação. E muitas vezes a pessoa até se arrepende porque ela poderia ter tirado mais jovem, aí agora ela se interessou em fazer um concurso lá do bombeiro, da polícia ou um outro concurso e ela não tem habilitação. E muitas vezes vai ter que tirar a habilitação correndo, né? Então muitas vezes a pessoa se arrepende, porque a cabeça da pessoa muda, agora a pessoa amadureceu, agora ela quer fazer uma faculdade de alguma coisa e não tem habilitação, né? A pessoa se arrepende de não ter tirado antes, às vezes começou e parou, ou alguém queria pagar e a pessoa não quis, né? Porque estava com a cabeça voltada para alguma outra coisa, né? E a habilitação hoje ela é tão necessária quanto um celular e quanto você falar inglês, né? Hoje, então, se não é um luxo mais, a habilitação ela é um item necessário, como internet, como e-mail. Hoje, se você não tiver um e-mail, você não consegue nem arranjar um emprego, né? Na verdade, se você não tiver um e-mail, você não consegue nem configurar um celular, né? Você não consegue abrir um celular novo se você não tiver e-mail. Então, a habilitação ela é tão necessária quanto você ter um e-mail para ter acesso ao celular. Falou tudo, é verdade. Essa definição é perfeita. A habilitação é tão necessária como algo trivial que é um e-mail. É verdade, para configurar o celular. Eu vivo de internet, trabalho com isso, mas eu nunca nem tinha falado nesse nível. Agora sim, a gente sabe que existe uma certa falta de informação coletiva, né? Dos períodos da habilitação, de provisório para permanente,
a idade que você pode tirar a habilitação. Porque assim, a maioria das pessoas hoje que está saindo do ensino médio, às vezes se ela entrar logo na faculdade, ela beleza, mas às vezes ela fica com um tempo ocioso. Seria justo o tempo que ela poderia ter uma habilitação e tipo, diminuir esse período para depois que ela está na correria e tal, até para poder ir para a faculdade, etc e tal. Então, a sua sugestão hoje, claro que não tem idade, mas a sua sugestão hoje é, em lugar de repente até de fazer um vestibular, tire sua habilitação, que isso vai te facilitar e pode ser usado até como uma profissão também, né? Até dentro da faculdade, etc e tal. E saindo do ensino médio, é indicado já fazer uma habilitação? Antes não é possível, correto? Só com 18. Só com 18 anos, isso aí. Então o ideal é a pessoa fazer com 18 porque ela tem mais tempo, né? Ela tem mais tempo para fazer. Depois entra aquela história, a pessoa só consegue tirar a habilitação depois que está trabalhando. Então ela vai conciliar, igual a faculdade, né? A pessoa tem que sair do trabalho e ir para a faculdade. O ideal da faculdade seria a pessoa fazer faculdade assim que terminou o ensino médio, né? Porque ela tem mais tempo. Então, assim, dá para fazer, dá, mas é mais difícil, né? Porque a pessoa tem que conciliar o tempo do trabalho com o horário da autoescola. A autoescola, ela é Por que muitas pessoas às vezes desprezam a autoescola? Por não reconhecer que ela é um curso. É um curso de direção. Então, se a pessoa fala assim, alguma vez você já fez um curso? Pô, nunca fiz. Já, a autoescola, o curso de direção é um curso. E é um curso muito abrangente, porque você pode trabalhar com milhares de coisas e ganhar bem. Por exemplo, eu já falei agora há pouco, mas hoje um motorista de ônibus, ele está ganhando essa faixa também aí de 3.000 a 3.500, dependendo, com hora extra. É um valor bem considerável para quem não tem, às vezes, nem o segundo grau. Então, é um curso, não menospreze, né? É um curso que abre porta para vários ramos. Você pode trabalhar com reto escavadeira, caminhão, carreta. Na carreta, a pessoa que viaja, ela está tirando uns 10 mil por mês. Então o ideal, ela, assim que fizer 18 anos, tirar a carteira, fica mais fácil. Agora, é um curso também flexível, visto que muitas pessoas não têm tempo devido ao trabalho, o governo entendeu isso, o Detran entendeu, e a pessoa tem até um ano para terminar. Então a pessoa também ela pode fazer devagarinho. Então é um curso muito flexível, né? A pessoa ela pode ir quando ela tiver tempo. Então ela tem até um ano para terminar o processo dela. Ai, que bacana. Assim, você tocou no ponto bacana que a gente fala muito de mercado de trabalho e tal. Para tirar uma carteira D, que processo tem para tirar a carteira D? Ou uma carteira de caminhão, que eu não sei que nomenclatura seria. Assim, de quanto tempo a gente está falando e mais ou menos um nível de investimento, porque um salário de 10 mil às vezes é equivalente a um curso de medicina, que você vai investir quase meio milhão se vacilar. Então, tipo assim, qualquer outro investimento bem menos que isso é muito mais rentável, que seria você estar empenhado em fazer esse curso técnico, que diria, né? Um curso mais científico, técnico, para ser um motorista profissional, de D ou no caso seria, né? Então, para a pessoa chegar até a categoria D, não tem jeito, ela vai ter que passar ali primeiro pela categoria B, que é a primeira categoria de carro ou de veículos de 4 rodas, né? Já aquela pessoa, aquele adulto, né, a pessoa já tem uma certa idade, né, qualquer idade acima de 18 anos, que tirou a categoria B, ele vai precisar aguardar 2 anos para tirar a categoria D e depois mais um ano para tirar a categoria E. Então, aí, dependendo, vamos dizer que em uns 3 anos, ele pode estar já trabalhando com uma carreta. Cara, é interessante saber isso. Cara, esses números não é falado, cara. A pessoa não sabe, não tem noção. Tem que ser maior de 21, praticamente, não tem como mais. Praticamente com 3 anos de investimento, aí ela consegue estar tendo um retorno. Por exemplo, o camarada, ele tirou uma habilitação, mas trabalha como pedreiro. Mas a habilitação dele está lá, é uma profissão que está lá bloqueada. O dia que ele quiser desbloquear aquela profissão, cansei de ser pedreiro, cansei de ser pintor, ou qualquer outra coisa, ele tem lá uma profissão que está aguardando ele lá. Hoje muita gente é entregador do Mercado Livre, entregador do Shopee. São trabalhos honrosos, né? São trabalhos que a pessoa consegue sustentar a família dela nesse mercado tão difícil, né? Econômico. Então a pessoa não tem que ter vergonha, tem que ter orgulho que ela está usando aquela função para poder sustentar a família dela. Então o investimento aí, no tempo geral, de 3 anos aí, em média, a pessoa já está tendo um retorno. Um retorno. Está tendo um retorno aí. Nesse caso, uma pessoa que quer dirigir uma carreta,
embora nós não trabalhemos aqui com carreta, mas digamos que 3 a 4 anos aí, 3 anos, ela já consegue estar tendo um retorno nesse investimento, que é um investimento bem rápido em comparação com uma faculdade. Né? Interessante, na verdade, é bem rápido, não, 3 anos qualquer nível técnico, o investimento é bem maior, porque a gente sabe, às vezes o cara que fazendo um técnico em turismo, o cara às vezes está pagando, sei lá, 500, 600 reais no mês, ou às vezes até um pouco mais caro, quer fazer um técnico de enfermagem, não é tão barato, de radiologia, enfim, todos esses cursos técnicos, e às vezes até um pouquinho mais, 3 anos e um pouquinho, o técnico normalmente são 3 anos, o investimento é bem maior. Então, mega interessante, esses dados vêm a calhar com o que a gente fala sempre, informação é poder, é saber, é crescer. A gente está caminhando para o nosso finalzinho aqui do podcast, está sendo muito... Eu saio daqui expert, então já sei o que é que eu tenho que fazer para poder entrar no mercado e tirar minhas habilitações aí dentro de um período que eu acho que é bacana. Denis, assim, como que as pessoas entram em contato com você e o que você deixa de reflexão, principalmente de responsabilidade no trânsito e direção defensiva, que a gente vê que hoje falta muito, é um caos. A gente, principalmente em Búzios, a gente vê muito acidente de moto. Você como profissional, a tua análise e a nível de reflexão para que essas pessoas sejam um pouquinho mais conscientes, né? E, infelizmente, eu acho que muitos deles nem são habilitados, né? Olha, eu vou ser bem sincero com você, né? Eu não vou dar nenhuma reflexão como profissional, vou dar uma reflexão como ser humano, né? Você falou um ponto interessante, né? A questão da habilitação. A habilitação ela é boa porque quando a pessoa vem para cá, ela se educa um pouquinho, né? Muitas vezes o colega, o camarada, ele aprende a andar com um colega. Então ele aprendeu de jeito errado, o colega só ensinou ele a correr. Então ele vai correr porque é daquele jeito que ele foi ensinado. Muitas das vezes a gente vai ensinar o aluno a andar, ele não sabia e tem dificuldade de descobrir que a moto ela anda sozinha, sem acelerar. Ele não sabia disso, ele acha que ela vai morrer. Porque ele foi treinado na correria, na agitação. Então isso tem a ver com a vida pessoal dele, do dia a dia, né? Então o trânsito ele reflete a nossa vida. Se a gente é uma pessoa tranquila, a gente vai ser tranquila. O segundo ponto é o amor à vida, né? Se você ama a vida, você automaticamente você é defensivo, né? Eu nunca fui atropelado, né? Acho que o trânsito já está na minha vida, né? Por quê? Porque quando eu era pequeno, com 6 anos de idade, eu morava no Rio de Janeiro, né? Eu morava no Engenho Novo. E eu precisava atravessar 2 sinais para ir para a escola. E eu ia sozinho. E minha mãe sempre me falou, né? Nunca esqueço isso, né? Antes de atravessar a rua, só atravessa quando o sinal estiver vermelho e quando todos os carros pararem. Então eu esperava um carro parar. Quando o outro carro ia parar, que eu ficava esperando, o sinal abria. Aí eu tinha que esperar o sinal fechar de novo. Porque o carro estava vindo lá embaixo, aí eu esperava ele parar para atravessar, quando ele chegava, o sinal abria. Então eu nunca fui atropelado. Então o sinal aquilo que minha mãe me ensinou deu certo. Hoje é necessário os pais ensinar os filhos a atravessar a rua, ensinar os filhos a cor dos sinais, isso não é só a escola. Será que quem é pai já ensinou para o seu filho a importância de atravessar na faixa, de esperar o carro parar, a cor do por que é vermelho, por que é verde e amarelo? Será que os pais estão fazendo isso? Minha mãe me ensinou lá atrás. E como eu havia falado, amor à vida, né? Porque quando você é defensivo, isso é automático. Nós temos um sensor de perigo. Todo mundo tem um sensor de perigo. Qual é o sensor de perigo do ser humano? O medo. Você só sente medo quando você está em perigo, né? Você chega a se arrepiar. Então, se você não quer se machucar, você consegue analisar situações que vão te machucar. Eu vou te dar um exemplo. A defensiva está no nosso dia a dia. Quando você guarda uma faca na gaveta, você guarda a faca com a ponta para fora ou com a ponta para dentro? Com a ponta para dentro, porque você já percebeu que depois você pode esquecer, meter a mão ali, furar a mão ou até entrar debaixo da unha. Então isso já é uma defensiva, correto? Muitas pessoas dormem de costas para a parede. Por quê? Inconscientemente, isso é um ato defensivo. Ou, por exemplo, quem é pai ou a mãe entra no ônibus com a criança, bota a criança do lado da janela, ou anda de uma rodada com a criança e bota a criança do lado do muro e fica do lado da rua. Isso são instintos defensivos. Então, aquela pessoa que anda de moto, de carro, se ela tiver amor à própria vida, ela vai identificar que aquela velocidade não é defensiva, que aquela velocidade é agressiva. Se o trânsito está parado em alta velocidade, a chance de aumentar o acidente é maior. Aqui em Búzios,
nós já sabemos os lugares que mais tem acidente, né? É da descida da Madeireira, Aretê e Marina. Então, constantemente, diariamente, tem acidentes ali. Se você observar lá, a faixa é justamente parecida com essa aqui, ó, uma dupla faixa contínua. Então, se eu sei que naquele ponto costuma ter acidente, é onde eu mais preciso aumentar minha atenção. Então, por que continua tendo acidente? Porque talvez muitas pessoas achem que não vai acontecer com ela e baixam a guarda num local que todo dia te lembra que ali tem acidente. Então, envolve amor próprio e também um pouco de inteligência. Um segundo ponto é que a gente não observa acidente grave com pessoas recém-habilitadas. Você não vê acidente grave com pessoas recém-habilitadas, não vê acidente grave com idoso e não vê acidente grave com mulheres. Costumo dizer que as mulheres dirigem mal, né? Mas as mulheres, elas não têm habilidade, mas elas são mais cuidadosas. Então você vê acidente grave com jovens e homens, né? Aquela faixa dos 20 ao 35, né? Dos 20 ao 40, que dos 20 ali é aquela fase da inexperiência, da euforia, e do 40 é aquela fase da experiência, mas da autoconfiança, que acaba usando o celular, bebendo e dirigindo. Então a gente não vê acidente grave com pessoas recém-habilitadas, né? Então a gente vê acidentes graves até com pessoas até habilitadas, mas que estão abusando da autoconfiança. Então a falta de habilitação, ela não é o principal motivo, não. É claro que quando ele vem para a autoescola, a gente ajuda a educar. Então, um dos principais motivos dos acidentes graves é a falta de amor próprio e a falta de educação. Por quê? Se eu tiver amor próprio, eu vou pensar o seguinte: cara, eu não vou avançar o sinal porque eu posso morrer. Então, automaticamente, eu não me acidento e não acidento outra pessoa. Olha como é que é interessante. Se eu cuidar da minha vida, automaticamente eu cuido da vida do outro. Eu não vou avançar o sinal porque eu posso machucar. Então, eu não avanço o sinal, não me machuque, não machuque ninguém. Então essa é a dica. É você pensar que você pode se machucar e passar agora o resto da vida em cima da cama, tendo que esperando alguém para te levar no banheiro ou esperar alguém para pedir um copo d'água para você. Eu penso nisso todos os dias, entendeu? Uma outra coisa que eu penso particularmente, que eu até analiso, é o seguinte: esse percurso da Marina e Madeireira, eu faço esse percurso 20 vezes por dia, né? Porque eu passo ali todo dia para dar aula. Então, como eu dou aula para 10 alunos, eu faço esse percurso 20 vezes por dia. E eu não me acidento. Nunca me acidentei ali. Então, por quê? Porque eu ando, todas as vezes, eu passo ali com o maior cuidado, como se fosse a primeira vez. Então, essa é a dica de segurança que eu tenho pra galera aí que não quer morrer, não quer perder a perna, não quer ficar em cima da cama. Super válido e assim, cara, que aula, porque, na boa, é isso, cara, amor próprio. Agora eu vou polemizar mais um pouquinho, e o tal do grau, cara? O que você acha dessa parada aí? Porque todo mundo agora é grau, cada lugar que você passa é o grau. O que você tem a dizer com relação a isso? Rapaz, é muito complicado, porque a gente tem visto aí muitos acidentes, né? Gravíssimos. Então vamos lá, deixa eu me colocar melhor. Eu acho muito legal no local controlado. Porque é uma habilidade, é uma performance. No local controlado, preparado para isso, é muito maneiro. É muito maneiro. No local preparado, autorizado, no circuito, um local que você, né, não tem chance de machucar ninguém. Ok? Agora, na rua, quando a pessoa perde o controle, ela pode matar alguém, como a gente tem visto, né? Idosas sendo atropeladas, famílias inteiras sendo atropeladas, o cara perde o controle, a moto vem e mata, machuca e deixa as pessoas paralisadas. Então, qualquer habilidade num local controlado, ela é legal, ela é bonita. Saiu daquele local controlado, está infringindo a lei. Então, hoje o grau ele é crime, né? Crime, a gente tem visto aí a polícia buscando alguns infratores em casa, é crime. Alguns têm ficado com tornezeleira, né? Porque é crime. Então a polícia tem identificado e alguns têm sido presos e ficado no semiaberto aí com a tornezeleira. Caramba! Aí meu filho tinha falado pra mim, meu filho tem 10 anos, falou assim: pai, acho que a polícia tá indo atrás daquela pessoa ali que tava dando grau aqui em via pública. Eu falei, eu imaginei que era uma coisa mais de trânsito e tal, mas tão grave como a questão de quem bebe e dirige, né? Tá vendo? Interessante isso. Bom,
Cara, eu gostei demais, uma aula. Agora sim, como que faz para que a pessoa entre em contato com a autoescola, se inscreva e saia daqui aprovado e com sua habilitação? Dê a dica. Então, nós estamos localizados aqui na Praça da Rasa, em frente à Igreja de Santo Antônio, aqui ao lado do churrasquinho do Vaguinho. Você pode vir aqui diretamente na autoescola, ou então você pode entrar em contato pela gente aí pelo WhatsApp, que é o 22 999 80 9807. Pelo Instagram, temos sempre vários vídeos aí no Instagram, que joga pro WhatsApp. Então são essas maneiras que você pode encontrar com a gente. Pelo Facebook também. Aqui é garantia de um serviço sério, de qualidade, veículos novos, moto nova. A nossa estrutura é muito nova, não só nova, mas bonita, né? Tudo de muita qualidade. A gente sabe que até a cor da luz tem estudos, né, que mostram que interfere no seu aprendizado, no seu humor. E a gente sabe que a pessoa que vem do trabalho para cá, ele vem cansado. Então se a luz estiver fraquinha lá, o cara vai dormir. Então até a qualidade da luz não foi só para deixar bonito, né? Porque interfere na qualidade do ensino, no humor da pessoa, se ele vai sentir sono ou não. Caramba, que interessante, cara. Tudo pensado. Então, Denis, da Autoescola Cruzeiro de Búzios, no nosso podcast Falando de Negócios. Aí foi algo intenso para que a gente aprenda algumas mensagens, principalmente com cuidado à vida. E se você gostou, curte, comenta e compartilha. E compartilha justo para aquela pessoa que está precisando tirar a habilitação e precisa de autoescola. E se for de Búzios, chega aqui e pede uma moralzinha, pede uma atenção diferenciada aí, porque você viu em nosso podcast. Valeu, até a próxima e fica ligado que vem mais episódios interessantes como o do Denis. Valeu!